Olá, essa é a nossa aula de número 30 do curso de Álgebra Linear e nós daremos continuidade ao que iniciamos na aula anterior, resolvendo exemplos relativos ao tema mudança de bases. Então, o nosso primeiro exemplo pede para que a gente considere as bases B igual aos vetores o1 e o 2 e B' igual aos vetores o 1' e o 2' de R2, onde o 1 é igual a 1 e 0, o 2 é igual a 0 e 1, o 1' é igual a 1 e 1 e o 2' é igual a 2 e 1. Na letra A, pede para encontrar a matriz de transição P que leva vetores de B' em B. E na letra B, pede para que a gente encontre a mesma matriz de transição, só que agora levando vetores da base B na base B'. Pois bem, o vetor, a primeira letra, no caso a letra A, né? Eu vou encontrar P de B' em B. Um vetor U1', ele pode ser escrito na base B. Né? Para saber como que ele fica sendo escrito na base B, eu tenho que encontrar o vetor de coordenadas, né, de U1' em relação à base B. Ou seja, vai ser U1', que é igual a A, que multiplica o 1, mais B, que multiplica o 2. O 1' é igual a 1 e 1. Então, aqui eu vou ter A que multiplica o 1 é igual a 1 e 0, mais B que multiplica 0 e 1. Nós vamos ficar com 1 e 1 igual. Multiplicando A pelo primeiro vetor, eu vou ter A e 0, mais multiplicando B pelo segundo vetor, eu vou ter 0 e B. Então, eu vou ter 1 e 1 igual a A e B. Logo, né, A igual a 1 e B igual a 1, o que significa que o vetor U1' em relação à base B é igual a A igual a 1 e B igual a 1. Por outro lado, né, eu tenho que encontrar o vetor de coordenadas de U2' em relação à base B. Do mesmo modo, né, o 2' é igual a A que multiplica o 1, mais B que multiplica o 2, e aqui, né, eu vou tentar encontrar esses valores de A e B. Então, o 2' é igual a 2 e 1, que é igual a A que multiplica o meu 1, que é igual a 1 e 0, mais o B que multiplica 0 e 1. E aqui, se eu resolver do mesmo modo que eu resolvi para a primeira, né, eu vou chegar em A e B igual a 2 e 1. Portanto, o nosso vetor de coordenadas de U2' em relação à base B é igual a 2 e 1. Então, a minha matriz de transição, né, P de B' a B vai ser igual a 1 e 1 e 2 e 1. Agora, nós vamos resolver a letra B. Né? A letra B está pedindo o contrário. A letra B está pedindo, né, a matriz de transição que leva vetores de B em B'. Então, eu preciso, né, escrever o 1 como uma combinação linear dos vetores da base B'. Né? Ou seja, vai ser A vezes o 1' mais B vezes o 2'. Né? O vetor U1 é igual a 1 e 0. O meu vetor U1' é igual a 1 e 1. O meu vetor U2' é igual a 2 e 1.
Então, nós vamos ficar aqui com 1 e 0, igual, se eu multiplicar, né, cada escalar por cada vetor e realizar as adições, nós vamos ficar com A mais 2B e A mais B. Então, a gente tem aqui o sisteminha A mais 2B igual a 1 e A mais B igual a 0. A gente tem que resolver esse sisteminha. Bom, da segunda equação, dá para perceber que A é igual a menos B. Se nós substituirmos esse resultado na primeira equação, nós vamos ficar com menos B mais 2B igual a 1. O que significa que B é igual a 1. Se B é igual a 1, então A vai ser igual a menos 1, porque é menos B. Logo, o meu vetor 1 em relação à base B' é igual a menos 1, que é A, e 1, que é B. Por outro lado, o 2, como combinação linear de o 1' e o 2', vai me dar a seguinte equação. 0 e 1 é igual a A, que multiplica 1 em 1, mais B, que multiplica 2 e 1. Então, eu vou ficar aqui com... Se eu resolver tudo, né, assim como eu resolvi para o 1, eu vou ficar com o sisteminha A mais 2B igual a 0 e A mais B igual a 1. E resolvendo esse sisteminha, né, facilmente eu chego aí em A igual a 2 e em B igual a menos 1. Logo, o meu vetor U2, vetor de coordenadas de U2, em relação à base B' é igual a 2 e menos 1. Portanto, a minha matriz de transição P, que leva vetores da base B na base B', ela é igual a menos 1 e 1 e a 2 e menos 1. Então, pessoal, nós achamos as matrizes de transição. Agora, e se eu quiser de fato mudar um vetor, né, de uma base para outra, né? O procedimento é bem prático. Se eu quiser achar o vetor B em relação à base B, eu vou multiplicar a matriz de transição que leva de B' em B pela matriz, né, pelo vetor de coordenadas de V em relação à base B'. Então, estou levando na base velha para a base nova. E se eu quiser, né, encontrar vetor de coordenadas de V em relação à base B', basta multiplicar a matriz de transição que leva, né, da base B na base B' pelo vetor de coordenadas V que está na base B. E é o que nós vamos fazer no exemplo 2. Então, vamos considerar as bases B e B' do primeiro exemplo e vamos determinar V na base B, sabendo que V na base B' é igual a menos 3 e 5. Ora, então, nós vamos fazer V em relação a B, que é o que a gente quer achar, vai ser a matriz de transição que leva de B em B', vezes V na base B'. Ou seja, a matriz de transição que nós encontramos no exemplo 1, que leva de B em B', é dada por 1 e 1, 2 e 1. E o meu vetor de coordenadas V em B' é igual a menos 3 e 5.
E aí nós vamos ficar com, resolvendo a multiplicação matricial, né? 1 que multiplica menos 3, mais 2 que multiplica 5, e 1 que multiplica menos 3, mais 1 que multiplica 5, que é igual a menos 3 mais 10 dá 7, e menos 3 mais 5, que dá 2. Portanto, o meu vetor de coordenadas V em relação à base B é igual a 7 e 2. E aí assim nós encerramos mais essa aula de álgebra linear. E na próxima aula a gente volta a falar de mudanças de base, né? Encerrando esse tópico aí que foi iniciado. Bons estudos e até mais!